O céu de São Paulo escurecia cedo naquele final de tarde, anunciando uma daquelas tempestades típicas dos meses quentes. Na mansão localizada no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres da cidade, duas empregadas domésticas, Dona Irene, de 52 anos, e Vanessa, de 29, acomodavam dois pratos simples sobre uma mesa de plástico, posicionada no canto do quintal. A chuva começava a engrossar, respingando no arroz, no feijão e na pequena porção de frango que elas haviam trazido de casa. O barracão onde poderiam se abrigar estava trancado, e o horário de almoço não esperava. Ali, entre trovões e relâmpagos, elas sentaram-se para comer, mesmo encharcadas e tremendo de frio. Na varanda da mansão, observando tudo silenciosamente, estava Rafael Montalvão, um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil, estrela atual do Flamengo, ex-seleção brasileira, ídolo do TikTok e Instagram, dono de campanhas publicitárias milionárias. Ele havia comprado aquela casa para descansar entre os treinos e compromissos. Naquele dia, porém, algo fez parar. Algo na forma como Irene e Vanessa encaravam o prato de comida sob a chuva, com dignidade, com serenidade, com uma força que ele nunca havia visto. Rafael inclinou o corpo, retirando os fones de ouvido que usava para escutar uma playlist motivacional. Ele não conseguia compreender por que duas funcionárias suas estavam almoçando ali fora, quando havia espaço suficiente dentro da mansão. A chuva ficou ainda mais intensa, pingando sobre o rosto das duas mulheres, mas elas continuaram comendo, conversando baixinho, às vezes até sorrindo. Aquilo chamou ainda mais a atenção de Rafael. Ele conhecia histórias difíceis. Tinha vindo de uma infância pobre em São Vicente, litoral de São Paulo, mas havia algo diferente naquela cena. Elas não pareciam vítimas, pareciam guerreiras. O contraste entre seu mundo de luxo e o esforço humilde delas atingiu seu peito de um jeito quase físico. O jogador se aproximou devagar, mas não quis interromper. Apenas observava. E então percebeu algo estranho. Irene tirou metade de sua própria comida e colocou em um pote de margarina lavado, como se estivesse separando para outra pessoa. Vanessa fez o mesmo. Aquele gesto deixou intrigado. Quem trabalhava exausto, sem salário alto, sem descanso, e ainda assim separava comida? Para quem seria? Por que dividir, quando mal tinham o suficiente para elas? A inquietação começou a corroer o coração de Rafael, como se aquele momento tivesse sido preparado por algo maior, algo que ele não entendia ainda. Sem saber, enquanto almoçavam debaixo da tempestade, Irene e Vanessa davam início a uma mudança profunda, na vida delas, na vida de Rafael, e na vida de muita gente que jamais imaginaria que duas mulheres simples poderiam tocar o coração de um milionário de maneira tão intensa. A chuva continuava caindo forte, mas ainda não era nada perto da verdadeira tempestade emocional que estava prestes a começar. Quando a refeição terminou, Irene guardou cuidadosamente o pequeno pote com metade da comida. Vanessa fechou o seu com fita adesiva, como se estivesse protegendo um tesouro. Rafael não conseguiu resistir. Ele desceu os 3 degraus da varanda e caminhou até elas, sentindo o vento frio bater no corpo. As duas se assustaram ao vê-lo ali, porque não era comum que o patrão se aproximasse durante o expediente. Mas ele sorriu, tentando ser o mais gentil possível. Por que vocês não entram para comer lá dentro? Está chovendo demais aqui fora, perguntou. Irene trocou um olhar rápido com Vanessa, um olhar carregado de história, e respondeu com a voz calma. A gente não queria incomodar, Dr. Rafael. E também, não queríamos molhar a cozinha nova. Ele franziu a testa. Isso não fazia o menor sentido para ele. A cozinha era enorme, feita para ser usada, e elas tinham total direito de comer lá dentro. Mas antes que ele pudesse insistir, algo puxou para uma curiosidade ainda maior. E essa comida que vocês estão guardando? É para quem? Questionou com delicadeza. Ele não esperava a resposta que mudaria sua vida. Vanessa respirou fundo, tentando segurar uma emoção pesada. É para as famílias que a gente ajuda, doutor. São 10 famílias, no total. Todas passam por dificuldade. Mãe solo, idosos, crianças com deficiência.
Gente que não tem nem arroz dentro de casa. Rafael congelou. Vocês ajudam 10 famílias? Repetiu, incrédulo. Irene assentiu. A gente não tem muito, mas o pouco que tem, a gente divide. Elas dependem da gente, sabe? Se a gente não levar comida hoje, ninguém lá janta. O jogador sentiu um impacto direto no coração, como uma pancada emocional que o deixou sem fôlego. Ele, com todo o dinheiro do mundo, não fazia nem metade do que aquelas duas mulheres faziam. De repente, algo dentro dele começou a se mexer. Era como se a vida estivesse esfregando uma verdade em sua cara. O tamanho da generosidade não se media pelo valor, mas pelo sacrifício. Ele observou Irene, com os cabelos molhados, mãos enrugadas, uniforme encharcado, e entendeu que estava diante de uma grandeza humana rara. Vanessa, mesmo com o salário apertado, ajudava desconhecidos como se fossem família. Essa revelação mexeu profundamente com ele. Rafael sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de sua mãe, Dona Marlene, que criará 5 filhos trabalhando como diarista. Lembrou-se das vezes em que ela tirava do próprio prato para que ele tivesse força para ir para os treinos. Lembrou-se de como ela dizia: filho, quem tem pouco e divide vale mais do que quem tem muito e não oferece nada. A memória golpeou seu peito. Ele entendeu, naquele instante, que Irene e Vanessa eram como sua mãe, e talvez ainda mais, porque ajudavam 10 famílias inteiras. A chuva começou a dar trégua, mas dentro do peito de Rafael um vendaval havia se formado. Aquela descoberta não seria deixada de lado. A partir daquele momento, ele sabia que aquela história estava longe de terminar, e que sua vida estava prestes a tomar um novo rumo, guiado por 2 mulheres que, mesmo tendo pouco, carregavam dentro de si uma riqueza que nenhum jogador milionário conseguiria comprar: a riqueza do coração. A noite chegou trazendo um vento frio que balançava as árvores do jardim da mansão. Rafael permaneceu ali, em pé, encarando Irene e Vanessa com a sensação de que precisava entender mais. Ele pediu para que elas o acompanhassem até a varanda coberta, onde poderiam se abrigar da chuva. As duas obedeceram com um misto de timidez e respeito. O jogador se sentou em uma das poltronas e, com voz séria, perguntou: me contem sobre essas famílias. Quero entender. Irene, com sua calma de sempre, ajeitou o uniforme e começou a falar. Doutor Rafael, tudo começou há muitos anos. Lá em 2006, quando eu ainda trabalhava em casas de família no bairro da Bela Vista. Conheci uma senhora chamada Gertrudes, que morava em um cortiço com 3 crianças pequenas. Ela não tinha nada, absolutamente nada. Nem comida para o dia seguinte. Rafael sentiu um aperto no peito. Irene continuou: eu ganhava pouco, mas todo dia separava um pouco da minha marmita para levar para eles. Aquilo, dito de forma tão simples, carregava um peso emocional enorme. Vanessa, enxugando discretamente uma lágrima, entrou na conversa. Eu aprendi com ela, sabe? Com a dona Irene. Quando comecei a trabalhar com ela em outra casa, lá no Itaim Bibi, vi a forma como ela cuidava das pessoas. A gente ia entregar alimento escondida do patrão da época, porque se ele descobrisse, mandava a gente embora. Rafael arregalou os olhos. Mandar embora por ajudar alguém? Irene assentiu. Tem gente que acha que bondade é perda de tempo, doutor, que ajudar os outros atrapalha o serviço. Mas a gente nunca deixou de fazer. O jogador sentiu o coração bater mais rápido. A história das duas era muito maior do que ele imaginara. Não eram apenas empregadas domésticas. Eram pilares silenciosos de sobrevivência para muitas pessoas esquecidas pela cidade grande. O jogador respirou fundo. Ele imaginava que conhecia o sofrimento por ter vindo de uma infância humilde, mas percebeu que havia um universo inteiro que ele desconhecia. E como vocês sustentam isso? Como conseguem alimentar 10 famílias? Perguntou, confuso. Vanessa deu um sorriso triste. A gente não consegue sempre. Tem mês que falta. Tem mês que a gente precisa escolher quem vai comer.
Ela olhou para o pote de comida que havia guardado e engoliu seco. Hoje, por exemplo, uma das mães lá das famílias, a dona Lourdes, mandou mensagem dizendo que não tinha nem café para a filha de 3 anos. Então, a gente separou a comida daqui. Rafael fechou os olhos por um instante, tentando lidar com a revolta e a impotência que sentia. Era surreal pensar que, enquanto ele jantava em restaurantes caros do Morumbi, crianças passavam fome a poucos quilômetros dali. O silêncio que se instalou na varanda foi quebrado por Irene. Doutor, a gente não está contando isso para pedir nada, viu? Pelo amor de Deus. Não é isso. A gente só faz o que acha certo. Rafael abriu os olhos, agora marejados. Não. Vocês fazem muito mais do que isso. Vocês fazem o que muita gente com dinheiro, com poder e com voz, não faz. A sinceridade dele deixou as duas emocionadas. Irene segurou o peito, como se estivesse absorvendo cada palavra. Vanessa baixou a cabeça, tentando evitar que as lágrimas caíssem. Rafael levantou-se, caminhou até o parapeito da varanda e olhou para a chuva que recomeçava a cair fininha. Ele sabia, naquele instante, que estava mudando. Algo dentro dele havia despertado, algo que o futebol e a fama nunca haviam alcançado. Ele se virou novamente para elas. Eu quero conhecer essas 10 famílias. Vanessa e Irene se entreolharam, assustadas. Mas, doutor Rafael, é longe, é perigoso, tentou alertar Irene. Ele a interrompeu com firmeza. Se vocês vão, eu também posso ir. A chuva aumentou. E, sem perceber, Rafael havia dado o primeiro passo para algo que transformaria sua vida para sempre. A história estava só começando. No dia seguinte, Rafael acordou mais cedo do que de costume. A tempestade da noite anterior havia deixado a cidade inteira alagada, mas ele estava decidido. Iria conhecer as famílias que Irene e Vanessa ajudavam. Chamou seu motorista, mas Irene insistiu para que não fosse. Doutor, não precisa. A gente leva comida, como sempre. Não precisa se arriscar. Rafael balançou a cabeça. Eu vou. É importante para mim. Vanessa tentou argumentar. Mas o senhor é famoso, é perigoso. Rafael colocou a mão no ombro dela. O perigo é continuar vivendo sem enxergar o que acontece do lado de fora dos muros dessa mansão. Pouco depois, os três seguiram em direção à comunidade do Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Era um dos lugares onde Irene e Vanessa distribuíam alimentos. No trajeto, enquanto passavam por avenidas conhecidas, como a Marginal Tietê, Rafael observava as pessoas, os prédios, os bairros, tudo com um novo olhar. Ele sempre passará por ali sem prestar atenção. Agora, cada detalhe parecia carregar uma história invisível. Vanessa explicou que escolheram aquele bairro primeiro porque era onde moravam as famílias mais necessitadas. Aqui tem muita gente esquecida, doutor, disse ela, olhando pela janela. O carro entrou em uma viela estreita, onde crianças corriam descalças, desviando de poças de água suja. Rafael sentiu um soco emocional ao ver aquilo. Irene orientou. Doutor, ali mora Dona Lourdes. Eles desceram. Logo, uma senhora magra, com cabelo preso e olhar cansado, apareceu na porta de uma casa de madeira quase desmoronando. Quando viu Irene e Vanessa, abriu um sorriso emocionado. Minhas meninas, vocês vieram mesmo. As duas se abraçaram forte. Rafael observou, paralisado. Era como assistir algo sagrado. Vanessa pegou o pote com comida e entregou à mulher. Aqui, Dona Lourdes. A jantinha de hoje. Lourdes segurou o pote como quem segura uma joia. Obrigado, meus amores. Vocês salvam a gente todo dia. Rafael se aproximou com cuidado. Lourdes arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Meu Deus, o senhor é o jogador, o da televisão. Ele sorriu humildemente. Sou. Sim. Mas hoje estou aqui como Rafael. Só Rafael.
A mulher ficou sem reação. O que o senhor está fazendo aqui? Ele respirou fundo. Aprendendo. A sinceridade foi tão grande que fez Irene e Vanessa olharem para ele com orgulho silencioso. Lourdes segurou o peito e começou a chorar. Se eu pudesse, dava um abraço no senhor, moço. Não pelo que o senhor joga, mas por estar aqui. Aqui ninguém vem. Rafael sentiu o mundo girar. Não era fama que importava ali, era presença. O grupo passou a tarde visitando as outras famílias. Rafael conheceu jovens que sonhavam em ser jogadores, mães que não tinham mais esperança, idosos esquecidos, crianças sorrindo com pouco. Cada história era uma micro-história que se gravava na alma dele. Quando voltaram para a mansão, o jogador estava em silêncio, um silêncio tão profundo que nem Irene nem Vanessa ousaram quebrar. Ele havia visto o Brasil real. O Brasil que sofre. O Brasil que luta. O Brasil que precisa de gente como aquelas duas mulheres que ele sempre viu como funcionárias, mas que agora ele enxergava como verdadeiras heroínas. Quando chegaram à porta da mansão, Rafael finalmente falou: "Isso não vai ficar assim. Eu vou fazer algo grande. Algo certo. Algo que vocês duas merecem." E ali, naquela noite, nascia uma promessa que transformaria não apenas 10 famílias, mas milhares. Rafael passou a noite em claro. A cada vez que fechava os olhos, lembrava-se da casa da Dona Lourdes, das crianças correndo descalças na rua alagada, do sorriso tímido da adolescente chamada Júlia, que sonhava em ser jogadora de vôlei, mas não tinha nem uniforme para treinar. E lembrava-se, principalmente, de Irene e Vanessa, caminhando com naturalidade pelos becos da comunidade, carregando sacolas, alimentos e palavras de consolo. Ele, que sempre fora admirado por milhões, percebeu que admirava profundamente aquelas duas mulheres. A mansão parecia grande demais, silenciosa demais, rica demais para a pessoa que ele era naquele momento. Pela primeira vez na vida, Rafael sentiu que havia desperdiçado muitas oportunidades de fazer o bem, oportunidades que Irene e Vanessa jamais deixaram passar. Ao amanhecer, Rafael foi até a cozinha, onde Irene preparava o café das crianças da mansão. Ela se assustou ao vê-lo tão cedo. "Bom dia, doutor Rafael." Ele sorriu, mas o sorriso era diferente, mais leve, mais humano. "Dona Irene, eu queria perguntar uma coisa." Ela parou de cortar frutas. "O que o senhor quiser." Ele respirou fundo. "As 10 famílias que vocês ajudam, vocês fazem isso sozinhas há anos. Nunca pediram nada para ninguém." Irene negou com a cabeça. "Pedir, não. A gente acredita que a bondade tem que vir do coração da pessoa. Se for obrigada, não vale nada." Rafael sentiu o peito aquecer com aquela verdade simples. Ao mesmo tempo, sentiu vergonha por nunca ter percebido isso antes. Ele pensava em tantas campanhas que fez com marcas famosas, em tantos eventos beneficentes que participou, e agora percebia que tudo aquilo era pouco perto da dedicação silenciosa dessas mulheres. Naquele momento, Vanessa entrou na cozinha, ainda com o cabelo preso às pressas e o olhar sonolento. Rafael fez sinal para que ela se aproximasse. "Vanessa, me explica uma coisa. Como vocês conseguem pagar o aluguel dessas 10 famílias todo mês?" A jovem engoliu seco. "Doutor, a gente não consegue sempre. Tem mês que eu atraso o meu próprio aluguel. Tem mês que a dona Irene paga metade sozinha. Tem mês que a gente faz rifas, vende bolo, costura roupa." Rafael arregalou os olhos. "Mas, isso tudo com o salário que vocês ganham?" As duas se olharam. Irene respondeu com firmeza: "A gente se vira. Deus sempre ajuda." A frase ecoou de um jeito profundo dentro dele. Ele percebeu que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre propósito, fé e amor pelo próximo. Rafael olhou para as duas e tomou uma decisão imediata. "A partir de hoje, eu vou ajudar. Não com pouco. Com tudo o que eu puder. Quero garantir que nenhuma dessas famílias passe fome ou fique sem casa nunca mais."
Vanessa levou a mão à boca, emocionada. Irene começou a chorar em silêncio, como se carregasse anos de cansaço e alívio ao mesmo tempo. Doutor Rafael, a gente nunca pediu nada, disse ela, soluçando. Ele se aproximou, com a voz embargada, e eu nunca ofereci nada. Mas isso muda hoje. O momento era tão carregado de emoção, tão legítimo, que até os funcionários que passavam pela cozinha pararam, observando com olhos marejados. A verdade é que ninguém ali tinha visto Rafael tão humano, tão vulnerável, tão sincero. Depois de abraçar as duas, um abraço longo, cheio de gratidão, Rafael subiu para seu escritório e começou a estruturar um plano. Ele não queria apenas ajudar aquelas 10 famílias. Ele queria fazer algo grande, transformador, digno da grandeza de Irene e Vanessa. E, naquele momento, nasceu a semente de um projeto que mudaria vidas de uma forma que ele jamais imaginaria. Rafael passou o dia inteiro em ligações, reuniões e pesquisas. Chamou seu assessor, seu contador, sua equipe de comunicação e até seu advogado. Para todos, ele disse a mesma coisa: eu quero criar um projeto social. Não um da moda. Um de verdade. Algo que ajude famílias como as que a Irene e a Vanessa sustentam. Quero pagar aluguel, escola, comida, tudo o que conseguirmos. A equipe ficou chocada. O Rafael que conheciam era generoso, sim, mas nada comparado à profundidade daquele novo propósito. Rafa, isso é sério? Quer começar agora? Perguntou seu assessor, surpreso. O jogador respondeu com firmeza: hoje. Esse país não pode esperar. Elas não podem esperar. Enquanto Rafael organizava documentos e planejava orçamento, Irene e Vanessa continuavam seu dia de trabalho sem acreditar no que havia acontecido. As duas sentiam como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Pela primeira vez em muitos anos, havia esperança de verdade. Vanessa, enquanto passava pano no piso da sala, sentiu os olhos encherem de lágrimas ao lembrar das crianças da comunidade. A dona Mirella, a filha dela vai poder voltar para a escola, sussurrou emocionada. Irene, que arrumava uma pilha de roupas na lavanderia, murmurou: a dona Cida vai poder operar o joelho. Ela não precisava mais sofrer assim. As duas se abraçaram, chorando. Não de tristeza, mas de gratidão. No início da tarde, Rafael a chamou para uma reunião na sala principal. Pareciam até nervosas. Nunca tinham sido chamadas para sentar no sofá da sala luxuosa, muito menos para conversar como iguais. Rafael as recebeu com um sorriso largo. Sobre a mesa, havia papéis, rascunhos e um desenho de projeto com o título Projeto Mãos de Luz. Quando Irene leu o nome, suas mãos tremeram. Vanessa levou a mão ao peito. Rafael explicou: esse projeto vai ajudar as 10 famílias de vocês e muitas outras. Eu quero começar com 50 famílias. Depois, 100. E vou usar meu nome, minha carreira, minha história, tudo que eu tenho para levantar fundos e fazer isso crescer. Irene chorou. Chorou com a alma. Vanessa também. Rafael, emocionado, completou: mas vocês duas serão as coordenadoras do projeto. Vocês sabem o que fazer. Vocês conhecem as necessidades. Vocês serão a minha ponte com essas famílias. As duas ficaram sem reação. Irene, soluçando, disse: doutor, nunca ninguém, nunca, confiou assim na gente. Rafael segurou as mãos delas. Vocês mudaram a minha vida. Agora é minha vez de mudar a de vocês. Foi um momento tão forte, tão poderoso, tão carregado de humanidade, que parecia cena de filme. Mas não era ficção. Era realidade. Era transformação. Era o início de algo que iria muito além dos muros daquela mansão no Jardim Europa. Era o primeiro passo de Rafael rumo ao propósito que ele nem sabia que buscava, mas que a vida, através de Irene e Vanessa, havia colocado em seu caminho. E aquele seria apenas o começo. Aquela tarde de sexta-feira parecia comum, mas dentro da mansão de Alphaville,
algo diferente pairava no ar. O céu estava tomado por nuvens densas, pesadas, prontas para desabar em chuva grossa. Clara e Marlene, depois de horas limpando a ala leste, decidiram descansar por alguns minutos no quintal. Era ali, no canto perto do canil, que sempre se sentiam mais à vontade. O cheiro de grama molhada anunciava a tempestade que se aproximava, mas elas continuaram ali, dividindo uma marmita simples, arroz branco com frango desfiado. A simplicidade daquele almoço contrastava com a grandiosidade da mansão, mas para elas, aquele era o momento mais precioso do dia. Enquanto comiam, riam baixinho de algumas lembranças antigas, memórias que pareciam curar qualquer dor, inclusive as que o mundo insistia em trazer. A amizade entre as duas era tão forte que parecia um laço de irmandade, uma força que sustentava ambas nos períodos de maior aperto. E ali, naquele quintal luxuoso, as duas se encontravam para respirar. Dentro da mansão, Gustavo Menezes, o aclamado atacante do Palmeiras e um dos jogadores mais bem pagos do momento, observava tudo pela porta de vidro que dava para o quintal. O treino daquela manhã tinha sido pesado, e ele ainda sentia fisgada na coxa esquerda, mas o que realmente chamou sua atenção não foi a dor física, foi a cena das domésticas comendo na chuva fina que começava a cair. "Por que elas estão ali?", murmurou, intrigado. Ele sempre prezou por tratar todos bem, mas havia algo naquela cena que mexia com ele de um jeito diferente. Não parecia apenas costume, parecia necessidade. As duas não tinham escolhido aquele lugar por preferência. Gustavo franziu o senho e aproximou-se mais da porta, tentando ouvir o que conversavam. E foi aí que ele percebeu a expressão de cansaço estampada no rosto de Clara e a preocupação evidente nos olhos de Marlene. Não era apenas um almoço. Era um respiro. Um escape. Uma pausa antes de voltar a enfrentar uma vida que exigia delas muito mais do que pareciam ter. Enquanto Clara dividia o pouco frango que restava na marmita, Marlene comentou baixinho sobre o aluguel das 10 famílias que elas ajudavam. Não era uma ou duas pessoas. Eram 10 famílias. 10 lares que dependiam delas. Gustavo ficou imóvel, como se seu corpo tivesse travado. Aquilo bateu nele como um chute inesperado. Clara e Marlene trabalhavam sorrindo todos os dias, mas carregavam um peso gigante que ele jamais imaginou. Era como se, de repente, o mundo silencioso e confortável que ele conhecia colidisse de frente com a realidade dura de quem vive na luta constante pela sobrevivência. Ele sentiu algo dentro dele virar, como se despertasse para uma verdade que esteve ali o tempo todo, mas que até aquele momento ele preferiu não ver. O jogador, acostumado a entrevistas sobre superação, gol decisivo, carreira internacional, percebeu que havia tipos de batalha que o futebol jamais mostraria. Do lado de fora, Clara riu de algo que Marlene comentou, mas a risada tinha um fundo de desespero. Uma risada de quem ri para não chorar. A chuva apertou, grossa, pesada. As duas protegeram a marmita com as mãos, como se aquilo fosse ouro, e, para elas, realmente era. Gustavo sentiu o coração acelerar. Aquilo não estava certo. Como era possível que duas mulheres tão dedicadas estivessem passando por tamanha dificuldade dentro de sua própria casa? Ele respirou fundo, virou-se e caminhou decidido o corredor adentro. No caminho, encontrou Dona Neiva, a governanta, arrumando algumas flores na mesa central. "Por que elas estão comendo lá fora, na chuva?", perguntou com uma firmeza que a governanta não estava acostumada a ouvir dele. Dona Neiva hesitou, ajustando o arranjo de lírios brancos antes de responder. "Elas não querem incomodar, Sr. Gustavo. Dizem que não gostam de ocupar espaço na cozinha nos horários que a equipe do nutricionista usa." Gustavo arregalou os olhos, incrédulo. "Incomodar? Aqui?" Ele ergueu as mãos, indignado. A governanta suspirou, revelando com cuidado que sabia. "Elas não reclamam, mas passam dificuldade, senhor. Mais do que deixam transparecer. É por causa das famílias que elas ajudam." A confirmação daquilo que ele tinha ouvido pela metade foi como um soco no peito. Sem pensar duas vezes, Gustavo voltou ao quintal. A chuva já caía forte,
respingando no rosto das duas mulheres que agora tentavam secar as roupas que haviam lavado mais cedo. Ele caminhou até elas, sem pressa, mas com um peso novo no coração. Clara levantou a cabeça primeiro, assustada ao ver o patrão aproximando-se. Marlene engoliu seco, imaginando ter feito algo errado. Mas Gustavo sorriu, um sorriso triste, profundo, sincero. Por que vocês nunca me disseram nada? Perguntou, a voz baixa, quase apagada pela chuva. Clara apertou a marmita contra o peito, sem saber o que responder. Marlene desviou o olhar, como se fosse proibido encará-lo. E foi apenas quando Gustavo se abaixou, ficando na altura delas, completamente encharcado de chuva, que a verdade finalmente encontrou espaço para ser dita. Ali, naquele quintal, no meio da tempestade, os mundos deles se encontraram, e nada seria como antes. A chuva continuava caindo pesada, derramando sobre o quintal um véu cinzento que parecia combinar com a mistura de sentimentos que pairava no ar. Clara respirou fundo antes de finalmente encontrar coragem para falar. Seu Gustavo, é que a gente não queria preocupar o senhor. O senhor já tem tanta responsabilidade. A voz dela tremia tanto quanto seus dedos gelados pela chuva. Marlene, ainda tentando secar as mãos no avental encharcado, completou. E também, a gente sabe que cada um tem seus problemas. Não queríamos parecer ingratas. Gustavo levou a mão ao peito, como se precisasse segurar o próprio coração antes que ele despencasse. Ele nunca imaginou que a gratidão pudesse se tornar, para elas, uma prisão silenciosa. Vocês me ajudaram mais do que imaginam, murmurou, lembrando-se de todas as vezes em que Clara cuidou da casa enquanto ele viajava, e de quantas vezes Marlene organizou sua bagunça após os treinos. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo barulho da chuva batendo no telhado e pela respiração pesada de três pessoas que, naquele momento, estavam profundamente conectadas por algo que transcendia a hierarquia ou trabalho. Foi então que Gustavo se sentou ali mesmo, no chão de pedra molhado, sem se importar com a roupa cara ensopada ou com o frio que começava a cutucar sua pele. Me contém. Quero saber tudo, pediu. Marlene e Clara trocaram um olhar rápido, aquele tipo de olhar que só pessoas que enfrentaram batalhas juntas conseguem trocar, e decidiram que, finalmente, era hora de abrir o coração. Clara começou explicando que, nos últimos meses, o aluguel da comunidade onde uma das famílias que elas ajudavam morava havia aumentado drasticamente. A nova dona do terreno pretendia construir kitnetes para alugar mais caro, e por isso estava pressionando todos a saírem. Se a gente não paga, eles vão ser despejados, seu Gustavo. E eles não têm para onde ir, disse Clara, apertando a barra da calça molhada para controlar o nervosismo. Marlene, por sua vez, explicou que ajudava um grupo de mães solo da comunidade do Jaguaré, muitas delas com filhos pequenos e sem apoio. É que a gente não consegue ver alguém passando fome, sabe? Mesmo quando falta pra gente, a voz dela falhou, e Gustavo sentiu o mundo girar ao ouvir aquilo. Cada detalhe era uma facada emocional. Cada palavra, um lembrete de que Clara e Marlene carregavam problemas maiores do que ele jamais havia carregado na vida. Ele sempre ajudou instituições, mas nunca imaginou que dentro da própria casa existiam heroínas silenciosas lutando batalhas diárias. E para piorar o impacto emocional que sentia, Gustavo lembrou-se de quantas vezes reclamou de coisas pequenas, como perder um chute no treino, ou de não conseguir descansar por causa de entrevistas, enquanto essas mulheres enfrentavam batalhas que ele não conseguiria durar nem uma semana. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo a chuva misturar-se às lágrimas que ele não tentou esconder. Por que ninguém me disse isso antes? Repetiu, como se estivesse tentando entender onde tudo aquilo se perdeu no caminho. Clara hesitou antes de responder, olhando para ele com a sinceridade crua de quem não sabe mentir. Por quê? Não queríamos que o senhor pensasse que a gente estava pedindo dinheiro. A gente sabe como isso pode parecer. O jogador segurou o próprio joelho, sentindo uma pontada de culpa. Mas vocês não pediram nada. Vocês esconderam. A chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina,
quase como se o céu estivesse respeitando aquele momento de fragilidade entre eles. Gustavo respirou fundo e ergueu o olhar para Clara e Marlene. Vocês me ensinaram mais hoje do que muito treinador, muito empresário e muita gente grande que já passou pela minha vida. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Vocês acham que sou eu que ajudo as pessoas, mas eu nunca vi ninguém fazer o que vocês fazem. Nunca. Clara começou a chorar em silêncio, escondendo o rosto nas mãos. Marlene tentou ser forte, como sempre fazia, mas sua garganta engasgou antes que ela pudesse conter as lágrimas. A sinceridade de Gustavo atingiu as duas como um abraço, mesmo sem que ele tivesse levantado a mão para tocá-las. Ele continuou: o mundo precisa de gente como vocês. Eu preciso aprender com vocês. Nesse momento, um trovão distante ecoou, como um lembrete de que a tempestade ainda não tinha ido embora, mas ali, naquele instante, nada poderia abalar a conexão que se formava naquele quintal. Gustavo finalmente se levantou e estendeu as mãos para ajudar as duas a ficarem de pé. A partir de hoje, nada disso vai continuar assim. Nada. O tom dele não era de arrogância, mas de decisão, uma decisão profunda, madura, carregada de propósito. Clara e Marlene se entreolharam, ainda incrédulas. Como assim, seu Gustavo? Perguntou Marlene, enxugando as lágrimas com a manga molhada. Ele respirou fundo, sentindo uma determinação nova pulsar dentro do peito. Eu vou ajudar vocês. E vou ajudar essas famílias todas. Mas não é só isso. Eu quero conhecer cada uma delas. As duas arregalaram os olhos, surpresas. Quero entender como vivem, o que precisam, o que estão passando. Não quero ser só um nome de depósitos bancários. Quero estar presente. Pela primeira vez desde que a chuva começou, o rosto de Marlene iluminou-se com um sorriso real, um sorriso sem medo. Clara apertou as mãos contra o peito, sentindo o peso da gratidão transbordar. E, mesmo que nada ainda tivesse acontecido na prática, naquele momento, já haviam sido transformadas para sempre. A manhã seguinte chegou com o céu ainda encoberto, mas havia uma luz diferente atravessando as janelas enormes da mansão. Era como se o clima estivesse acompanhando o novo rumo que a vida de todos ali estava prestes a tomar. Gustavo acordou cedo, algo raro em dia sem treino, e desceu para a cozinha com o rosto ainda marcado pela intensidade do que tinha vivido na noite anterior. Clara e Marlene já estavam ali, preparando o café da manhã. Elas tentaram sorrir como sempre faziam, com aquele ar discreto de quem se esconde atrás do trabalho, mas Gustavo as interrompeu antes que voltassem à rotina automática. Hoje eu vou com vocês, anunciou, com a voz tranquila, mas firme. As duas congelaram. Clara largou a colher de pau. Marlene parou de cortar pão. Com a gente, pra onde, seu Gustavo? Perguntou Marlene, ainda sem entender. Ele respirou fundo, apoiando as mãos no balcão. Quero conhecer as famílias que vocês ajudam. Todas elas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o relógio digital da parede pareceu parar de marcar o tempo. Clara engoliu seco antes de tentar argumentar. Mas, seu Gustavo, não precisa disso. A gente já agradece demais. Marlene, que sempre tentava ser a mais prática, completou. E também, a comunidade não é um lugar assim tão seguro. Gustavo balançou a cabeça. Vocês vão comigo. Se eu deixar vocês continuarem lutando sozinhas, aí sim estarei errado. Ele sorriu, com um brilho calmo nos olhos que quase ninguém via nas entrevistas e no campo. Era como se algo profundo tivesse finalmente despertado dentro dele. As duas não souberam o que responder. Marlene sentiu as pernas tremerem. Clara apertou as mãos juntas, num reflexo de fragilidade que raramente deixava escapar. Na porta da cozinha, a governanta, Dona Neiva, assistia tudo emocionada, sabendo que aquilo era maior do que qualquer gesto de caridade. Era transformação. Era encontro. Era humanidade florescendo. Sem dar espaço para recusa, Gustavo apenas disse: terminem o café e me encontrem no carro.
E não inventem desculpa. Hoje, vocês não vão enfrentar o mundo sozinhas. O trajeto até a primeira comunidade foi silencioso, mas um silêncio cheio de significado. No banco de trás da caminhonete de luxo, Clara observava pela janela os prédios altos de Alphaville ficando para trás, enquanto as ruas ficavam mais estreitas e irregulares. Era como se dois mundos completamente diferentes se chocassem em poucos minutos de viagem. Marlene, ao lado dela, mantinha as mãos entrelaçadas, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa para que tudo corresse bem. Gustavo dirigia atento, absorvendo cada detalhe, os muros grafitados, as casas de tijolo à mostra, os fios elétricos enrolados como teias sobre os postes. E, acima de tudo, observava as pessoas. Crianças correndo descalças, vendedores de rua carregando caixas improvisadas de fruta, trabalhadores caminhando rápido para pegar o ônibus. Ele tinha crescido longe dali, em bairros mais estruturados, mas nunca tinha entrado de verdade em uma comunidade como aquela. É aqui? Perguntou ao estacionar. Clara respirou fundo. É, seu Gustavo. Aqui mora Dona Teresa, com os netos. A voz dela falhou antes de terminar a frase. Quando caminharam pelas vielas, Gustavo percebeu os olhares curiosos que surgiam das janelas e portas entreabertas. Não era todo dia que um jogador famoso aparecia por ali sem câmeras, sem equipe, sem segurança. Clara bateu na porta azul descascada da casa de Dona Teresa, e em poucos segundos a idosa apareceu, com um sorriso cansado, porém caloroso. Minhas meninas! Exclamou, abrindo os braços para Clara e Marlene. Ao ver Gustavo, ela ficou por um instante sem reação. Espere, você não é aquele moço da televisão? O que faz gol até de costas? Gustavo riu, constrangido, mas com ternura. Sou eu mesmo, Dona Teresa. Ela colocou as mãos na cintura, desconfiada. E o que você veio fazer aqui? Clara tentou explicar, mas Gustavo a interrompeu. Vim aprender. A senhora estreitou os olhos, avaliando a sinceridade dele. Depois de alguns segundos, sorriu. Então entre. Que hoje você vai aprender coisa que sua escola nunca ensinou. A frase, dita com naturalidade, cortou fundo como verdade absoluta. Na pequena sala simples e cheia de fotos na parede, Gustavo ouviu histórias de esforço, dor e esperança que jamais imaginou existir tão perto da sua própria casa. A visita se estendeu por horas. Gustavo conheceu os netos de Dona Teresa, crianças inteligentes que improvisavam brinquedos com tampinhas e pedaços de madeira. Ele ouviu sobre a luta para manter a casa com as contas em dia. Descobriu que Clara e Marlene, sem que ninguém soubesse, já tinham pago por 5 meses o aluguel atrasado daquela família. Também soube que elas levavam comida sempre que podiam e que, quando não podiam, ficavam sem comer para garantir que as crianças não sentissem fome. O jogador não conseguia entender como duas pessoas que ganhavam tão pouco conseguiam ajudar tanta gente. Vocês não existem, murmurou baixinho, enquanto observava Clara ajeitando o cabelo da menorzinha que tinha subido no colo dela. Em cada história que ouvia, Gustavo via um pedaço da humanidade que o dinheiro nunca tinha mostrado. E sem perceber, sentiu dentro de si uma mudança profunda, algo que não vinha da culpa, nem da obrigação, mas de um despertar genuíno. A cada lágrima que segurava, a cada sorriso que via brotar naquele ambiente simples, ele entendia algo novo sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre o que realmente importa. Ao sair da casa de Dona Teresa, Gustavo caminhou devagar pela viela estreita, olhando atentamente para cada detalhe ao redor. O chão de terra molhada pela chuva da noite anterior formava pequenas poças que refletiam os fios elétricos acima das casas. Ele sentiu o coração apertar ao perceber que aquela realidade existia a apenas alguns quilômetros da sua mansão, mas sempre esteve invisível aos seus olhos. Clara e Marlene seguiam logo atrás, preocupadas com a reação dele. Estavam com medo de que o choque fosse grande demais, medo de que ele percebesse que a vida delas era marcada por lutas que nunca contaram. Seu Gustavo, se quiser voltar, a gente entende, disse Clara, baixinho. Mas ele apenas balançou a cabeça.
Não. Hoje eu fico até entender tudo. A segunda família ficava na parte mais alta da comunidade, onde as casas subiam como blocos empilhados. Marlene guiou o caminho, desviando de crianças que brincavam com bolas improvisadas e de motos que passavam rápido demais. A casa era de um cômodo só, paredes descascadas e um cheiro de feijão no fogo que escapava por uma janela pequena. Ali morava Dona Márcia, mãe de 3 meninas e que trabalhava como diarista. Ela abriu a porta surpresa. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Ao ver Gustavo, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, é ele mesmo? Ele riu e cumprimentou com um aperto de mão. Mas o sorriso dela sumiu quando viu a expressão séria do jogador. Aconteceu alguma coisa com as meninas? Perguntou, olhando para Clara e Marlene. Não, Dona Márcia. Só trouxemos o Gustavo para conhecer a senhora, explicou Marlene. A mulher levou as mãos à boca. Para que isso, meu Deus? Gustavo então respondeu, para ver como vocês são fortes. Lá dentro, o ambiente era simples, mas cheio de vida. As meninas correram para abraçar Marlene, e Gustavo ficou observando aquilo com um nó na garganta. Tia Marlene trouxe bolacha? Perguntou a menor, com os olhos brilhantes. Gustavo olhou para Marlene, que sorriu sem graça. Às vezes eu trago, quando dá. Ele entendeu a mensagem oculta. Nem sempre dava. Nem sempre ela tinha condições. E mesmo assim, ela nunca deixou de tentar. As meninas, acostumadas com a dureza da rotina, mostraram seus cadernos de escola. Escreveram frases tortas, mas cheias de esperança. A mais velha, Mariana, falou sobre o sonho de ser médica. Quero cuidar das pessoas. Igual vocês cuidam da gente, disse olhando para Clara e Marlene. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ali, naquela casa pobre e calorosa, ele viu que a generosidade das duas tinha plantado sementes que ele jamais imaginou existir. Foi quando Dona Márcia contou algo que ninguém sabia. Essas duas aqui já pagaram meu aluguel 3 vezes. Já compraram leite quando eu não tinha. Já dividiram até o que não podiam. Gustavo olhou para elas, completamente abalado. Por que vocês nunca me falaram nada? Perguntou. Clara respondeu com simplicidade. Porque caridade, a gente faz em silêncio. Aquilo bateu nele como uma revelação. O jogador nunca foi uma pessoa ruim, mas naquele momento percebeu claramente que havia confundido generosidade com visibilidade. Percebeu que sua rotina cheia de holofotes tinha apagado a oportunidade de enxergar quem realmente fazia diferença no mundo, não com dinheiro, mas com humanidade. Ao deixar a casa, Gustavo parou na viela e respirou fundo. Clara, Marlene, o que vocês fazem aqui é maior do que qualquer gol que eu já fiz. É maior do que qualquer título. Marlene tentou sorrir, mas as lágrimas caíram. Clara também não conseguiu segurar. A gente só faz o que precisa ser feito, disse ela, tímida. Pois então, agora eu também vou fazer minha parte, afirmou Gustavo com uma convicção que fez as duas estremecerem. E naquele instante, antes mesmo de ele explicar seus planos, elas perceberam. A vida delas estava prestes a mudar para sempre. No caminho de volta para a mansão, ninguém falou nada. O silêncio dentro do carro não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo importante demais está acontecendo por dentro. Gustavo dirigia com o olhar fixo na estrada, mas a mente estava longe, repassando tudo o que tinha visto. A pobreza, a dificuldade, a força daquelas famílias e, acima de tudo, o amor silencioso de Clara e Marlene por pessoas que nem eram parentes delas. Quando estacionou na garagem, respirou fundo e virou-se para as duas. Amanhã, vocês duas têm folga. Marlene franziu o senho. Folga? Mas por quê? Ele sorriu. Porque amanhã vocês vão comigo resolver uma coisa. Uma coisa grande. No dia seguinte, elas chegaram cedo, como sempre faziam. Gustavo estava esperando na sala, vestido de forma simples, sem uniforme,
sem o semblante sério de jogador, era só um homem decidido. Vamos! Entraram no carro sem saber o destino. Só descobriram quando viram um letreiro grande, Cartório de Registro e Títulos de São Paulo. Marlene engoliu seco. Clara ficou completamente sem fala. Seu Gustavo, o que a gente está fazendo aqui? Ele apenas respondeu, mudando vidas. Lá dentro, ele explicou tudo. Criaria uma ONG no nome das duas. Uma ONG real, registrada, legalizada, com apoio financeiro contínuo, estrutura e equipe. Clara e Marlene, Casa de Apoio Comunitário. As duas se olharam, absolutamente sem chão. Mas, a gente não sabe nem por onde começa uma coisa dessas, disse Clara, quase em desespero. Gustavo sorriu, tocou nos ombros delas e respondeu, vocês já começaram. Só faltava alguém acreditar. Assinar os documentos foi um dos momentos mais emocionantes da vida delas. Marlene chorava tanto que precisou pausar para enxergar onde assinava. Clara tremia tanto que quase deixou a caneta cair. Cada assinatura simbolizava o reconhecimento de anos de luta silenciosa. O funcionário do cartório, percebendo a emoção, disse, vocês estão abrindo algo bonito demais. E Gustavo completou, elas não estão abrindo. Elas só estão dando nome ao que já fazem. Quando tudo foi concluído, as duas se abraçaram chorando, um abraço longo, intenso, que parecia carregar o peso e o alívio de uma vida inteira. Na volta, Gustavo parou no topo de uma praça alta, onde dava para ver São Paulo inteira. As duas admiraram a vista, como se estivessem vendo a cidade pela primeira vez. Por que o senhor fez tudo isso? Perguntou Clara. E foi ali, com o vento frio passando entre eles, que Gustavo abriu o coração. Ele contou sobre sua infância, sobre a mãe que fazia faxina, sobre os dias em que ele esperou por comida que não vinha, sobre as vezes em que dormiu ouvindo a mãe chorar escondida. Eu só consegui sair daquela vida porque alguém acreditou em mim quando eu não tinha nada. Vocês me lembram ela? Marlene levou a mão à boca, emocionada. Clara chorou de soluçar. Eu não ajudei vocês, disse Gustavo. Eu só devolvi o que o mundo um dia me deu. E ali, naquele mirante simples, ficou decidido. As vidas de Clara, Marlene e das famílias que elas ajudavam jamais seriam as mesmas. A ONG estava estruturada. O propósito estava firmado. E o coração deles estava transformado. Não por dinheiro, não por fama, mas pelo amor silencioso que duas empregadas domésticas carregaram por anos, e que finalmente tinha encontrado o espaço que merecia. A notícia da criação da ONG se espalhou pela comunidade mais rápido do que qualquer um imaginava. As pessoas comentavam entre si, curiosas, esperançosas e até desconfiadas. Ninguém ali estava acostumado a receber ajuda sem ser cobrado de volta. E isso mexeu demais com Clara e Marlene. Elas não esperavam que o nome delas ganhasse proporções tão grandes. Estavam acostumadas a fazer tudo em silêncio, escondidas do mundo, e agora se viam no centro de algo que nunca sonharam ter. No primeiro sábado após a formalização da ONG, Gustavo as buscou cedo para começarem o primeiro mutirão. Hoje a gente vai visitar todas as 10 famílias, uma por uma. E agora, como instituição. Clara ficou tão nervosa que suas mãos suavam. Marlene, apesar da firmeza habitual, não conseguiu controlar as lágrimas de ansiedade. Era como se tudo aquilo ainda fosse grande demais para caber no peito delas. A primeira parada foi na casa de Dona Teresa novamente. Mas dessa vez, a idosa estava esperando na porta com um sorriso que iluminava a viela inteira. Minhas meninas viraram diretoras, disse ela, abrindo os braços para abraçá-las. Gustavo riu ao ver a empolgação da senhora. E eu virei o motorista delas hoje, brincou. Entraram na casa e explicaram para Dona Teresa que a ONG iria assumir oficialmente o aluguel dos próximos meses e organizar consultas médicas gratuitas para as crianças. A idosa começou a chorar antes mesmo de Clara terminar a frase. Vocês estão salvando minha família,
disse, apertando a mão delas com força. Gustavo observava tudo com orgulho silencioso, orgulho delas, orgulho da vida que estavam construindo, orgulho da transformação que começava ali. Ele percebeu que aquela ONG não seria apenas um projeto social. Seria um movimento de amor. A segunda família visitada foi a de Dona Márcia. Quando as meninas viram Clara e Marlene chegando, correram para abraçá-las como se fossem tias de verdade. Gustavo sorriu ao ver a cena. Elas tratam vocês como família, comentou. Marlene assentiu. Porque, no fundo, é isso que somos. Gustavo explicou a Dona Márcia como funcionária o programa de apoio, pagamento emergencial de aluguel para famílias em risco, entrega mensal de cestas básicas e acompanhamento escolar para as crianças. A mulher desabou em lágrimas. Vocês não fazem ideia do que isso significa pra gente, disse ela. As três meninas abraçaram Gustavo também, e ele quase perdeu o ar com a intensidade daquele carinho inesperado. Ele nunca imaginou que um abraço tão simples pudesse carregar tanto significado. Ali, naquele instante, ele entendeu que as crianças eram as maiores beneficiadas. Crianças que agora teriam a chance de sonhar maior e mais alto. Ao longo do dia, eles visitaram mais 8 casas. Cada uma com uma história particular, uma dor silenciosa, um sonho guardado no fundo da gaveta. Uma mãe que cuidava sozinha de 2 filhos autistas. Um idoso que sustentava a neta vendendo balas no semáforo. Um casal que lutava contra a depressão após perder tudo numa enchente. Em todas essas casas, Clara e Marlene eram conhecidas como anjos da comunidade. Elas sempre levaram comida, remédios, apoio, conselhos e, principalmente, presença. E Gustavo podia ver isso nos olhos de cada pessoa que encontrava. Eu nunca soube que vocês faziam tudo isso, repetia ele, absorvendo um mundo que até então era invisível. E as duas sempre respondiam com humildade, a gente só fazia o que precisava ser feito. No final da tarde, com o sol tingindo o céu de laranja, Gustavo parou diante delas duas e disse, vocês não salvaram só essas famílias. Vocês salvaram a minha. E elas entenderam que ele falava de algo mais profundo. Sua fé na humanidade havia sido restaurada. Quando voltaram para a mansão, Clara e Marlene estavam exaustas, mas havia uma luz diferente nos olhos delas. Algo novo nascia ali, não apenas uma ONG, mas um propósito compartilhado. Gustavo foi para o jardim e ficou alguns minutos sozinho, olhando para o céu e pensando em tudo o que tinha acontecido. Nunca imaginou que 2 mulheres tão humildes pudessem carregar tamanha grandeza. Nunca imaginou que elas seriam capazes de transformar sua vida tanto quanto ele transformaria a delas. E foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que ele decidiu que aquilo era só o começo. A ONG cresceria. As famílias teriam dignidade. E Clara e Marlene seriam as líderes que ele sempre soube que poderiam ser, mesmo antes de elas acreditarem nisso. A semana seguinte foi a mais movimentada da vida de Clara e Marlene. Gustavo convocou uma equipe jurídica, contadores, voluntários, designers, educadores e assistentes sociais para organizarem a estrutura da ONG. A casa de Gustavo virou praticamente um escritório temporário. Clara e Marlene, sem entender muito de relatórios e planilhas, ficavam completamente perdidas. Mas Gustavo sempre repetia, vocês não precisam saber disso agora. Vocês já sabem o mais importante, amar. E isso acalmava as duas. No entanto, o nervosismo aumentava cada dia porque Gustavo não havia contado tudo. Ele planejava anunciar a ONG oficialmente para o Brasil inteiro em uma live especial. Não com o objetivo de buscar fama, mas para inspirar outras pessoas a multiplicarem o bem. Na sexta-feira à noite, ele se aproximou das duas na cozinha. Amanhã, vocês vão aparecer comigo numa live. Marlene arregalou os olhos. Clara quase derrubou o copo. Live? Mas a gente não nasceu para essas coisas, seu Gustavo. Ele riu e colocou a mão nos ombros delas. Nasceu sim. O mundo precisa ouvir a história de vocês. No sábado,
A mansão estava silenciosa e iluminada de uma forma especial. Gustavo montou um cenário simples, sem exageros, sem ostentação, apenas um sofá, uma mesa pequena e uma parede cinza atrás. Quero que pareça humano, disse ele ao técnico de som. Quando Clara e Marlene chegaram, estavam tão nervosas que mal conseguiam respirar. Clara tremia as mãos. Marlene repetia para si mesma: Meu Deus do céu, eu tô passando na televisão. Gustavo segurou as duas pelas mãos e disse: Vocês só precisam ser quem vocês são. E foi assim que a live começou. Em menos de 10 minutos, havia mais de 80.000 pessoas assistindo. Depois de 20 minutos, eram 300.000. O número só crescia. Todos queriam saber o motivo daquela transmissão inesperada do jogador querido do país. Gustavo respirou fundo e começou contando sua própria história, algo que raramente fazia. Falou da infância humilde, da mãe que trabalhava como faxineira, das dificuldades, das noites sem luz, das comidas racionadas. Falou das vezes em que se viu sem esperança e de como foi salvo por pequenos gestos de bondade que nunca esqueceu. E então, apontou para Clara e Marlene. Essas duas mulheres fazem todos os dias o que ninguém reconhece. Salvaram famílias inteiras. Alimentaram crianças que não eram delas. Pagaram aluguel de pessoas que nem parentes eram. E nunca pediram nada em troca. As duas começaram a chorar imediatamente. A live explodiu. Milhares de comentários surgiam por segundo. Heroínas. Exemplo de amor. Isso sim é humanidade. Eu quero ajudar também. Gustavo então anunciou oficialmente a ONG. Mostrou o nome delas no documento registrado. Explicou o propósito. Mostrou fotos, nunca sensacionalistas, apenas registros respeitosos das famílias visitadas. E fez algo ainda maior. Anunciou que doaria parte fixa de seu salário mensal para manter o projeto vivo para sempre. A internet entrou em colapso emocional. Jornalistas começaram a comentar. Páginas grandes de notícias começaram a replicar o trecho da live. O Brasil inteiro conheceu Clara e Marlene naquela noite, as duas empregadas domésticas que mudaram a vida de um milionário e de dezenas de famílias com amor silencioso e incondicional. Quando a live terminou, Clara e Marlene abraçaram Gustavo como se fossem parte da mesma família desde sempre. E, de certa forma, eram. Eu não sei se eu mereço tudo isso, disse Marlene entre soluços. Gustavo, com os olhos marejados, respondeu: Vocês merecem mais do que o mundo pode dar. O que vocês fizeram, nenhum estádio cheio jamais conseguiu me ensinar. Aquelas palavras entraram fundo no coração delas. E naquele instante, algo ficou claro para todos ali. Aquela história não era sobre caridade. Era sobre humanidade. Sobre amor. Sobre enxergar o outro. Sobre ser luz quando ninguém mais acredita. E Clara, emocionada, olhou para Gustavo e disse: A gente sempre achou que era só empregada, seu Gustavo. Mas hoje o Senhor fez a gente acreditar que também pode mudar o mundo. Ele sorriu. Vocês já mudaram. A chuva daquela noite parecia querer lavar o mundo inteiro, batendo forte contra os vidros da mansão enquanto Clara e Marlene arrumavam a cozinha após o jantar. O clima estava estranho, não pesado, mas carregado de expectativa, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Desde que Gustavo começara a visitar as famílias, sua postura mudará profundamente. Ele ficará mais calmo, mais atento, mais humano. E naquela noite, ao retornar de um treino que havia sido adiado por causa do tempo, ele pediu que as duas esperassem na sala. Hoje preciso conversar com vocês, disse, com a voz séria, porém aquecida por um brilho diferente. Quando ele falava assim, algo grande sempre vinha. Marlene se sentou devagar no sofá, apertando os dedos nervosamente. Clara se manteve em pé, como se não merecesse ocupar espaço. Gustavo percebeu e gesticulou para que ela se sentasse também. Elas obedeceram, ainda assustadas. Ele respirou fundo antes de começar.
Vocês não fazem ideia do quanto mudaram minha vida nos últimos dias. As duas baixaram o rosto, tímidas. Gustavo continuou: aprendi mais com vocês do que em anos de carreira, viagens, entrevistas. Tudo. Vocês me ensinaram sobre amor real, sobre generosidade que não espera nada em troca. Ele caminhou devagar pela sala, como alguém preparando o terreno para uma revelação profunda. Parou diante delas. Só que eu descobri outra coisa. As famílias que vocês ajudam não estão apenas com aluguel atrasado. Algumas estão com risco de despejo imediato. Outras têm doentes que precisam de tratamento urgente. Clara quase caiu da poltrona. Seu Gustavo, a gente não queria preocupar. A gente ia dar um jeito. Marlene completou: deixe isso com a gente. Não precisava, ele levantou a mão, pedindo silêncio. Justamente porque vocês vivem dando um jeito é que passei dias pensando no que fazer. E eu decidi que chegou a hora de vocês terem alguém dando um jeito por vocês também. Antes que elas pudessem responder, a porta da sala se abriu, e uma equipe inteira entrou. Advogados, assistente social, contador, gerente de banco e até 2 arquitetos. Clara ficou imóvel. Marlene colocou a mão na boca para não gritar. Gustavo, então, explicou: hoje começa um projeto novo. Um projeto inspirado em vocês. Um instituto social para apoiar famílias vulneráveis, com foco em moradia, alimentação, educação e apoio emocional. Ele fez uma pausa, deixando que absorvessem a informação. O nome será Instituto Clara e Marlene. As duas empalideceram. Não, isso não existe, seu Gustavo, isso é muito grande, não pode ter nosso nome. Marlene quase chorava. As pessoas vão rir da gente. Ele sorriu. Deixem que riam. Depois vão respeitar. Porque vocês duas são grandes demais para continuar escondidas atrás de uniformes. Os advogados explicaram que todo o processo já estava em andamento: documentação, contas, fundos iniciais, parcerias com ONGs, e até apoio de outros jogadores do futebol brasileiro que Gustavo havia mobilizado. O Instituto começaria com capacidade para ajudar dezenas de famílias, com planos de expandir para centenas. Clara estava em choque, tentando entender. Mas por quê? Por que tudo isso? Nós somos só 2 empregadas. Gustavo se ajoelhou diante delas, um gesto que fez Marlene chorar imediatamente. Vocês são a prova viva de que o amor verdadeiro muda o mundo. Vocês cuidam de 10 famílias sem ter nada. Vocês dividem o próprio almoço debaixo de chuva enquanto eu nem reparava no tanto de dor que existia do lado de fora da minha casa. A voz dele embargou. Agora é a minha vez de cuidar de vocês. E cuidar de quem vocês sempre cuidaram. A chuva lá fora parecia acompanhar a emoção dentro da sala. Quando o anúncio terminou, quando os papéis foram colocados sobre a mesa e quando tudo finalmente se tornou real, Clara e Marlene se abraçaram forte, como 2 irmãs que finalmente podiam respirar depois de anos de luta silenciosa. Gustavo observou a cena com lágrimas discretas, sentindo algo que não sentia há muito tempo: propósito. Um propósito maior que os gols, entrevistas, contratos ou fama. Um propósito que nascia do amor simples de 2 mulheres que nunca pediram nada, mas que mereciam tudo. Ao final daquela noite, com a mansão silenciosa e o futuro aberto como um horizonte novo, Gustavo percebeu que não era ele quem estava mudando a vida delas. Eram elas que tinham mudado a vida dele. E para sempre. Algumas semanas depois da inauguração do Instituto Clara e Marlene, a comunidade inteira já tinha sentido o impacto do projeto. Famílias antes desesperadas agora tinham acompanhamento psicológico, cestas de alimentos, aluguel pago, apoio escolar para as crianças e até cursos profissionalizantes para adultos. A sede do Instituto ficava em um prédio renovado no centro de São Paulo, e o mural principal exibia uma pintura das 2 mulheres abraçadas, feita por um artista famoso que, comovido pela história, quis contribuir. Clara e Marlene nunca se acostumaram a ver seus rostos estampados na entrada,
Mas todos que chegavam para buscar ajuda sorriam ao reconhecer ali uma representação da força que elas transmitiam. O Instituto se tornará um símbolo, não apenas de caridade, mas de humanidade. Em entrevistas, Gustavo repetia sempre a mesma frase: "Eu não criei nada. Eu só coloquei luz no que elas já faziam no escuro." Clara se tornou coordenadora do setor de acolhimento, recebendo mães, avós, crianças e jovens com a mesma delicadeza que sempre teve. Ela conhecia cada história como se fosse sua, porque durante anos realmente tinha sido. Marlene assumiu a parte administrativa, cuidando das planilhas com profissionalismo que surpreendeu até os advogados do projeto. Ela sempre gostou de organizar tudo, mas nunca imaginou que um dia estaria controlando o orçamento de um instituto que mudava vidas diariamente. E apesar de tudo, as duas continuavam trabalhando na mansão, não por necessidade, mas por vínculo afetivo. "Esse lugar é nossa segunda casa", dizia Clara. Gustavo insistia para que elas descansassem, mas elas apenas riam. "A gente não sabe ficar sem fazer nada, seu Gustavo. A gente nasceu para servir. E agora a gente serve mais gente ainda." A repercussão da história se espalhou como fogo. Portais de notícias, programas de TV, podcasts e grandes influenciadores contaram a trajetória de Clara e Marlene. Mas o que mais emocionava era o que acontecia fora das câmeras. Uma vez por semana, Gustavo visitava pessoalmente as famílias, não por obrigação, mas porque se tornará parte de sua rotina emocional. Ele percebia como aquele contato transformava, tornando um homem mais sensível, mais maduro e muito menos concentrado apenas em si mesmo. No campo, sua performance melhorou drasticamente. Com coração leve, jogava com propósito renovado, e torcedores comentavam que nunca o tinham visto tão focado, tão humilde e tão humano. Alguns diziam que era fase. Outros chamavam de milagre. Gustavo sabia a verdade. Era gratidão. Um dia, enquanto entregavam cestas básicas em uma das comunidades atendidas, Gustavo observou as duas mulheres conversando com uma família recém-chegada. Os filhos pequenos da mãe recém-despejada estavam agarrados às pernas de Marlene, que os consolava como uma tia amorosa. Clara conversava com a mãe, explicando sobre o auxílio habitacional que receberiam. A cena era tão bela, tão natural, que Gustavo teve que virar o rosto por um instante para segurar a emoção. Ele pensou em tudo que tinha e tudo que sempre faltou nele, até encontrar o amor genuíno daquelas duas mulheres simples. E entendeu com clareza cristalina que riqueza nenhuma tinha valor se não fosse usada para levantar outras pessoas. Ali, no meio da comunidade, com o coração cheio de vida, Gustavo prometeu a si mesmo: nunca mais voltaria a viver de olhos fechados. E assim, entre transformações, encontros, revelações e lágrimas que fizeram o Brasil inteiro se emocionar, a história chegava ao seu grande desfecho. Um final feliz, mas não estático. Um final que, na verdade, era um começo. Clara e Marlene continuaram sendo quem sempre foram, duas mulheres fortes, humildes, firmadas em fé e compaixão. Mas agora, tinham estrutura, apoio e reconhecimento. Gustavo encontrou o propósito que buscou por tantos anos sem saber. E milhares de famílias encontraram esperança onde antes só havia incerteza. No fim das contas, não foi dinheiro que mudou tudo. Foi amor. Amor silencioso, teimoso, generoso. Amor que come no quintal, debaixo de chuva, mas ainda assim divide o pouco que tem. Amor que nunca espera aplauso, mas que merece o mundo inteiro aplaudindo. E, de certo modo, foi exatamente isso que aconteceu.